Simbora! Liga essa luz aí pra mim, moça, por favor. Bota um R2 aí, por gentileza. O tema que eu escolhi para falar para vocês, e aí eu me sinto extremamente confortável de conversar isso. Eu tomei a liberdade de pedir para conversar um pouco com vocês sobre a nova face da polícia. Eu acho muito, mas muito importante que vocês, que serão o futuro do universo jurídico brasileiro, seja na militância advocatícia, seja seguindo os passos do Dr. Paulo aqui, que brilhantemente falou nessa tarde, seja seguindo os passos do MP, seguindo os passos da Defensoria Pública, eu acho importante que vocês percebam no que foi que a polícia brasileira se transformou, ou pelo menos no que é que ela está se transformando. Alguém aqui está estudando para concurso das carreiras policiais? Levante a mão, vai, levanta a mão para a gente ver. Eu acho que uns 30% do auditório aqui. Alguém aqui quer estudar para concurso das carreiras policiais? Os outros 30%. Alguém ainda não parou para pensar, mas se parasse, tinha vontade de ser polícia? Alguma das meninas que estão aqui nesse auditório já se viram de preto, de colete operacional, de ponto .40 ou de Glock aqui na caixa dos peitos, no meio dos peitos aqui, com cabelo só o filé, hidratado, as unhas feitas, descendo da VRT na rua, de frente à casa daquela inimiga que passou a graduação todinha falando de você? Todo mundo. Só para ela ver, só para ela olhar de longe, aquela cebosa, sei lá. Se você não estiver se matando de estudar, você nem começou a estudar ainda. Sabe por quê? Nos últimos anos, os concursos para as carreiras policiais, eles têm atraído cada vez mais alunos extremamente vocacionados e principalmente alunos extremamente interessados. Eu digo, sem medo de errar, que hoje o concurso para delegado de polícia é, em regra, mais difícil do que muito concurso para MP ou para magistratura. Se você pegar o nível dos alunos aprovados nos últimos concursos para delegado de polícia civil, Brasil afora, você vai ver que esses alunos, eles se sairiam maravilhosamente bem em qualquer outro concurso das carreiras jurídicas nesse país. Vocês sabem o que é você passar 8 anos da sua vida focado em um concurso, estudando para aquele concurso, vendo, revendo, se preparando, se matando? Isso dá a você uma bagagem de conhecimento que talvez muito jurista, autor de livro, não tenha. Eu sou capaz de conversar com você sobre penal, processo penal, legislação especial, ponto. Não mude o assunto não, porque eu não sei para onde é que vai. Tem gente que está estudando para concurso das carreiras policiais, que é capaz de estar conversando agora sobre a lei do demônio, que até o número dela lembra Lúcifer, que é a lei de licitações, a 8666, e 5 minutos depois ele está falando de controle difuso de constitucionalidade, que eu não sei nem para onde é que vai. E aí você chega e diz, ouvi um tiro, mas por falar em tiro, agora mudou. Vocês sabem qual é a grande vantagem de você ralar muito para ter alguma coisa? É que você dá um valor grande quando você consegue, e você não vai querer que outro chegue e manche aquilo que para você é tão importante. A nova face da polícia brasileira hoje é uma face de gente que, além da missão institucional, tem uma missão de funcionar como anteparo do caos. Como assim, Giovanni? Funcionar como anteparo do caos? Eu não entendi. Infelizmente, eu acredito sinceramente que o nosso país vive um estado de conflagração. Para não dizer que o nosso país vive um estado de guerra. Como eu disse, e aí eu vou falar sério agora, eu sou um cara que sou extremamente rasteiro e realista. E eu enxergo uma sociedade em conflito. E eu enxergo uma sociedade em conflito, por exemplo, com organizações criminosas que são tão bem estruturadas, que são tão eficientes, que, por exemplo, fazem lavagem de dinheiro, furando o duto de petróleo da Petrobras, tirando óleo bruto, refinando o combustível e vendendo em posto de gasolina. Senhores e senhoras, eu não estou falando de alguém que furta ou rouba um caminhão carregado de diesel. Eu estou falando de gente que é capaz de furar um duto da Petrobras, retirar óleo bruto, refinar. Tem muito país do mundo que não tem tecnologia para refinar petróleo.
E aqui no Brasil nós temos organizações criminosas refinando o petróleo, botando para vender imposto de gasolina. No Rio de Janeiro estima-se que mais de 150 postos de gasolina são controlados pelo Comando Vermelho. O nosso país vive um conflito onde no estado do Ceará, recentemente, o então governador Camilo Santana resolveu que ia moralizar os estabelecimentos prisionais. E aí o que é que ele fez? Chamou o doutor Mauro, que tinha trabalhado aqui, no Rio Grande do Norte. E disse: doutor Mauro, eu quero moralizar os estabelecimentos prisionais do Ceará. Durante 28 dias, a cidade de Fortaleza e outras cidades da região metropolitana viveram situação de guerra urbana. E quando eu falo situação de guerra urbana, não é no sentido figurado, não, porque antigamente guerra urbana era tocar fogo em ônibus. Sabe qual é o impacto social hoje de tocar fogo em ônibus? Nenhum. Cria um inconveniente social, porque você vai ter dificuldade para chegar em casa. Mas quem é que hoje se assusta porque tocaram fogo no ônibus? Virou comum. Sabe o que é que o pessoal estava fazendo no Ceará? Estava botando explosivo em base de estrutura de ponte. Sabe quem faz isso? Militar em época de guerra. Os caras estavam botando explosivos em estações radiobase de celular e em disjuntores de energia elétrica. A Polícia Civil do Ceará interceptou áudios aonde um dizia para o outro: é para deixar o bairro sem luz e sem internet. Sabe por quê? Porque você dentro de casa, sem luz e sem internet, você pira. Quer ver uma pessoa morrer? Mande um WhatsApp, quando ele vai escutar o áudio, cai a internet, não deu para baixar. Vocês estão rindo, mas Fortaleza ficou assim. Acreditem no que eu vou dizer. Vocês estão no único curso que efetivamente tem condições de mudar essa triste realidade do país que nós vivemos. Sabe por quê? Porque vocês serão os futuros delegados, os futuros escrivões, agentes, procuradores, promotores, defensores públicos, advogados, porque sem advogado não existe justiça. E quando você tiver com sua carteira da OAB, nunca permita que ninguém criminalize a advocacia, porque uma coisa é o criminoso, outra coisa é o seu advogado constituído. E nunca permita que um juiz queira se sobrepor à advocacia. Quando você vê um juiz metendo a mão na mesa e dizendo: quem manda aqui sou eu, você diz: não, senhor, o senhor nem parte do processo é. E se ele lhe ameaçar, diga: o senhor conhece comissão de prerrogativa, quer o número? Ligue. Vocês é que vão mudar esse país. O médico salva vidas, o engenheiro constrói pontes, a galera do som garante que vocês tenham essa excelente qualidade aqui no Congresso. Todos fazem coisas importantes, mas ninguém vai conseguir arrancar com muita força, muita perseverança, muita luta, pelos meios legais e cabíveis previstos na nossa Constituição, que se chama Maximus Legis por um motivo, porque a ela todos devemos reverência. São vocês que vão fazer com que morram menos pessoas, menos gente sofra nos hospitais por causa da falta de leitos, menos organizações criminosas atuem nesse país. Vocês estão no curso certo, vocês estão no momento histórico certo, e vocês são a geração certa. Agora sejam foda, porque o mundo não vai mudar se vocês forem mais ou menos. Um cheiro para quem foi de cheiro, um abraço para quem foi de abraço.